Fala pessoal, aqui quem fala é André Moreira da Atmosfera 4x4, tudo na paz? Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema de suspensão. Para alterar a altura da suspensão, você deve ter em mente que outros sistemas podem ser comprometidos durante o processo. Um pneu maior altera a relação de transmissão, ou seja, peão-coroa. Ele muda o comportamento de frenagem, pode alterar a estabilidade, a aceleração e, principalmente, pessoal, mudar a condição de segurança do veículo, como você dirige ele. Quando você resolve levantar a sua Bandeirantes e opta por colocar um pneu maior, ela tende a passar de forma mais fácil pelos obstáculos. Mas com certeza o que acontece? Você vai sentir uma falta de potência no motor, pois a relação agora ficou longa demais. O motor ele passa a não ter o mesmo fôlego, a mesma potência de antigamente. Isso em função do quê? Desse aumento de diâmetro dos pneus. Aí, o que puxa na sequência? Você precisa, para você buscar a potência, você tem que alterar a relação. Mudar diferencial dianteiro e diferencial traseiro, como foi no meu caso. A relação precisou ficar mais curta. Só dessa forma eu consegui recuperar a potência do motor. Estava com um MWM 6 cilindros e o carro não tinha potência. Ou seja, mudou a relação. Tirei a caixa de marcha da Toyota, botei a da F250. Aí melhorou o desempenho em rodovia. Ou seja, o carro ficou excelente. Uma dica. Para não comprometer o rendimento do motor e da transmissão, como foi no meu caso, e não alterar em demasia a estabilidade é: coloque um pneu que aumente a circunferência do pneu original em no máximo 10%. Certo? Isso é um... Por quê? Tudo que você colocar mais que isso vai te fazer gastar mais dinheiro. No e-book eu mencionei que vocês podem brincar como quiser. Esse pneu é 30, o meu é 37, 12,5, 17. Abaixo disso podia fazer o que quisesse. Pode. Mas o que acontece? Você não vai conseguir economizar dinheiro se você fizer como eu fiz. Ok? Vá ao máximo de 10%. Pode ser que você precise levantar o veículo para que o pneu encaixe. Né? Uma forma de calcular essa diferença de quanto pode subir o diâmetro do teu pneu. Existem sites e aplicativos que ajudam nessa definição. Basta você colocar o tamanho do pneu original, o tamanho do pneu que você quer colocar no carro e ele vai te dar qual que é essa diferença, se ela passa ou não dos 10%. Com a alteração do tamanho do pneu, o velocímetro da Bandeirantes não vai mais marcar a velocidade correta. Isso vocês têm que ter em mente. Ele irá marcar uma velocidade menor. Lembre-se, porque você alongou a transmissão. O que você deve fazer? Compara a velocidade do painel com um GPS, por exemplo. Aí você vai saber exatamente a velocidade que o carro está e no futuro, quando você puder, está no velocímetro digital. Por quê? Porque esse velocímetro vai te permitir regular a velocidade em relação ao diâmetro de roda e pneu que você colocou. Hoje meu carro marca certinho a velocidade no velocímetro, em função disso. Foi só uma história para vocês entenderem que uma alteração acaba puxando outra sempre. Por isso é preciso planejar e estudar bem tudo que será feito quando você for modificar. Levantar a altura da Bandeirantes, ou seja, realizar um lift, por exemplo, deve ser limitado a no máximo de 5 centímetros. É pouco. Por que eu digo isso? Mais que isso, provavelmente você também terá que alterar outros itens, como amortecedores, jumelos, barra estabilizadora e por aí vai. Antes de você alterar a suspensão da sua Bandeirantes, tenha em mente que você pode comprometer a estabilidade, pois haverá mudanças no centro de gravidade do carro e, por consequência, no comportamento da Band quando você estiver dirigindo. Vocês já ouviram falar do efeito Caster? Caster é o nome que se dá ao ângulo formado entre o pino mestre da roda do veículo em relação ao plano vertical. Ele ajuda na estabilidade, na aderência dos pneus com o solo e na velocidade final. Então, a importância que o Caster tem para a gente aí.
O caster controla a estabilidade do veículo quando ele está em alta velocidade ou numa velocidade maior. Ele determina o tato de direção, aquela coisa quando você vira de trazer a roda para a posição original. Se você decidir levantar muito a suspensão inteira do carro, você vai ter que redesenhar tudo. Conforme a elevação, cada vez mais itens devem ser substituídos. Também é possível alterar a altura do veículo, levantando apenas a carroceria. No meu caso, foi o que eu fiz. Eu simplesmente, levantei a carroceria. Mexi um pouquinho na altura de jumelo, mas foi pouca coisa. E foi assim que a gente fez a minha Bandeirantes. E ficou muito bom. Uma suspensão off-road, pessoal, ela tem que ser funcional. Para ela ser funcional, o que precisa? Não pode ter apenas altura. Ela precisa articular bem, para que os pneus toquem o solo pelo maior tempo possível. Pois no off-road, tração é fundamental. Pessoal, entendam que todas as modificações precisam estar dentro do que é permitido pelo Detran. Eu venho comentando isso para vocês direto. E requerem vistoria do órgão de trânsito, precisando constar na documentação do veículo quando esta for emitida. Tenha em mente que os amortecedores são parte fundamental do comportamento da suspensão. Fundamental. Certo? Então, por quê? Trocar os amortecedores originais por modelos de competição, como muitos fazem, vão tornar a Bandeirantes dura demais se esses amortecedores não tiverem uma regulagem específica. Aí a suspensão fica mais travada. Com isso ela vai articular menos. E tende o quê? A reduzir o contato dos pneus com o solo quando ela estiver em desnível. E o veículo acaba o quê? Perdendo capacidade de tração, o que é fundamental para o off-road. Colocar outros amortecedores sem avaliar os pontos de fixação também é um erro violento. Por quê? Porque quanto mais duro o amortecedor, mais força ele vai fazer. Ele consegue fazer. Ou seja, os pontos de fixação, se não estão reforçados, com certeza eles podem partir, podem quebrar. Atenção a modificações desse item. É muito importante que você leve em conta isso que eu estou dizendo. No meu projeto, eu utilizei 2 tipos de amortecedores que existem no mercado. Os amortecedores aplicados na dianteira da minha Bandeirante são da Ford Ranger Argentina. Os amortecedores que estão aplicados na traseira são do caminhãozinho do MB 608, tá? Da Mercedes. Um ponto importante. A bucha que vem no amortecedor, tá? Ela tem um olhar de ferro dentro da borracha ali. Esse pino teve que ser sacado. Eu saquei o pino, saquei a borracha e aí coloquei 2 buchinhas de PU do lado dentro de cada olhar desses amortecedores. Assim eu resolvi o problema, para poder fazer o pino passar tranquilamente. Na escolha dos amortecedores, você deve levar em conta a altura da suspensão em relação aos eixos diferenciais. Pois os amortecedores eles nunca podem atingir final de curso, quando a suspensão estiver trabalhando. Se isso acontecer, os amortecedores eles vão estourar, vão perder eficiência de controlar a suspensão da sua Bandeirantes. A função dos amortecedores, pessoal, é absorver os impactos gerados pelas irregularidades que a gente tem no solo. Buraco, morro, o que tiver na frente. Eles são responsáveis pela ligação entre os diferenciais e o chassi, ajudando a manter os pneus sempre em contato com o piso. Os amortecedores mais recomendados e baratos são os hidráulicos ou a gás, certo? Em relação aos feixes de mola, o melhor lubrificante, na minha opinião, para eliminar aqueles rangidos, sabe, que você escuta lá embaixo, e que vai aderir por muito tempo, é um lubrificante chamado Viscosol. Ele é fabricado pela FBS, uma fabricante de lubrificantes. Ele é um produto específico para você colocar nos feixes de mola. É um produto extremamente aderente, ele fica aderido por muito tempo aos feixes de mola, mesmo depois que você lavar o carro, fazer trilha, encher de lama, você vai bater a água lá embaixo, vai mandar lavar e o produto permanece. Você encontra facilmente pela internet. Uma lata custa mais ou menos aí uns 30, 40 reais, dependendo do fornecedor.
Um dos problemas que eu tive no meu projeto em relação a feixe de mola foi o desalinhamento. Ou seja, que eu só consegui corrigir quando eu realizei um novo arqueamento dos feixes de mola. Uma das laterais, se não me engano, foi a lateral esquerda, ela cedeu, né? Ou seja, o feixe de mola cansou. Depois que eu comecei a utilizar a Bandeirantes, depois que a gente tirou ela da oficina e começamos a utilizar. A diferença chegou a ser de 2,5 cm entre o lado esquerdo e o lado direito da Bandeirantes. Ou seja, o que eu fiz? Levei o carro no moleiro para fazer um novo arqueamento e o problema foi resolvido. Não é difícil de resolver. Outro ponto importante é a barra estabilizadora. Esse foi um ponto que, modéstia à parte, eu achei que ficou muito legal no meu projeto, porque a gente conseguiu instalar tanto na frente quanto atrás. Mas você sabe qual que é a função da barra estabilizadora? A barra estabilizadora ela é responsável por manter a aderência e a agilidade do carro em executar uma manobra, quando ele estiver trafegando em curvas que exigem movimentos rápidos. Na ausência dessa peça, o que acontece? O carro fica muito difícil de controlar, pois a transferência de peso entre as rodas se torna totalmente irregular. Na grande maioria dos veículos, pessoal, a barra estabilizadora ela fica na dianteira. Em alguns modelos, a barra também é encontrada na suspensão traseira, ou seja, como é o caso da minha Bandeirantes, né? Que ela tem tanto barra na frente quanto atrás. Foi uma sacada que a gente teve muito boa dentro do nosso projeto. A estabilizadora tem a função de unir os dois lados da suspensão de uma maneira independente, ou seja, fazer isso com o mesmo eixo rígido. A função da barra é limitar o movimento lateral da Bandeirantes, ou seja, aquele movimento de rolagem que você tem da carroceria, em torno do seu próprio eixo longitudinal. A comunicação do eixo diferencial com o chassi do carro ela é feita pelas bieletas, que são hastes que ligam os eixos, no meu caso, dianteiro e traseiro, à barra estabilizadora e ao chassi da Bandeirantes. Ou seja, que mantém todo aquele sisteminha funcionando redondo. Cada bieleta, ela contém 4 pequenas buchas, 2 na parte de cima e 2 na parte de baixo. Essas buchas ajudam a articular todo o sistema. As barras estabilizadoras, elas estão presentes nas Bandeirantes mais modernas a partir de 1993. E elas saíram somente na dianteira. Foi quando entrou as 5 marchas. A barra estabilizadora limita a rolagem do carro. E só vai ser exigida quando a suspensão se movimentar de forma irregular. Por exemplo, quando o carro estiver passando por um quebra-mola, um buraco grande, ou executando uma curva. Esse controle de movimentos que todo esse sistema faz, ele é possível por quê? Porque a barra, ela trabalha com torção. Ou seja, ela torce e consegue voltar na posição original. Ela limita essa rolagem do carro. Ela alivia o peso de uma roda, transfere para outra e vai equilibrando todo o sistema. Enquanto você está fazendo uma curva ou está passando um obstáculo. Essa barra precisa de manutenção? Tem que fazer manutenção? A barra estabilizadora ela é uma barra de ferro. No ato da construção, ela é moldada pelo calor. E normalmente, dificilmente vai apresentar defeito. Em suas pontas, existem buchas, que são componentes que podem sofrer desgaste com o passar do tempo. E, óbvio, desgaste vai necessitar de substituição. As buchas são responsáveis por articular a haste da bieleta, que é fixada no chassi e na barra estabilizadora. Existem outros conjuntos de buchas. São 2 buchas que agora prendem a barra estabilizadora. Aonde? No eixo diferencial. Aí você consegue ter a união de todo o conjunto. Beleza? Quando ocorre o desgaste dessas buchas, o que acontece? É possível ouvir um barulho de atrito, ferro com ferro, quando o carro passa por alguma irregularidade que tiver no piso. Você sabe reconhecer os sinais de desgaste de uma suspensão no 4x4? Você já pensou nisso? Como é que eu vou saber que não está legal? Como é que eu vou saber que eu tenho que mexer em alguma coisa? Então vai lá. Para a gente fechar esse vídeo,
Eu vou te comentar aí, acho que são 4 ou 5 pontinhos aí. Espera só um pouquinho. Seguinte, primeiro deles, falta de estabilidade na direção, especialmente em curvas, tá? É uma das principais aí que você deve prestar bastante atenção. Pneus. Quando você vê pneu, pô, o dianteiro tá gasto de uma forma esquisita ali, tá meio irregular aqui, o traseiro meio irregular. Presta atenção nos componentes da suspensão. Ruídos fortes de estridente, metal com metal batendo quando você passa em buraco, passa em lombada. Falta de contato ideal das rodas com o piso, quando trafegando em superfícies irregulares, aquela roda que fica pulando em demasia. Danos nos feixes de mola, pode estar torto, pode estar trincado, quebrado. Também são indicativos de uma suspensão carente de manutenção. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal, deixe seus comentários para a gente saber se o conteúdo está redondo, está indo na direção certa. Ativa o sininho para que você possa receber novas notificações. Curte a nossa página Atmosfera 4x4 lá no Instagram e no Facebook. Eu deixo a todos um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.